Dia, que bom te encontrar de novo. Um versículo de cada vez. No último estudo, João se apresentou não como apóstolo, não como autoridade, como irmão e companheiro. E ele juntou três palavras: tribulação, reino e perseverança. E contou onde estava, numa ilha chamada Patmos. E eu terminei aquele estudo te falando uma coisa. A primeira coisa que chama a atenção do João não é o que ele vê, é o que ele ouve. Hoje a gente entende isso. Escuta comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse versículo é curtinho, mas tem 4 detalhes escondidos dentro dele. E cada um deles muda o jeito que você lê o livro inteiro. Vem comigo, um de cada vez. O primeiro detalhe: achei-me em espírito. O que é isso? Não é sonho, não é imaginação, é um estado especial em que Deus abre os olhos da pessoa para ela ver aquilo que normalmente não dá para ver. João continuava ali, mesmo corpo, mesma ilha, mesmo mar, mas os olhos dele foram abertos. E guarda essa expressão, porque ela é uma chave do livro inteiro, em espírito. Essa expressão aparece 4 vezes no Apocalipse, aqui no capítulo 1, depois no capítulo 4, no 17 e no 21. E toda vez que ela aparece, a cena muda de lugar. É como se fosse a câmera do livro mudando de posição. Então, quando você estiver lendo sozinho e encontrar essa expressão, presta atenção, o cenário vai mudar. O segundo detalhe: no dia do Senhor. E essa é a parte que mais gera discussão nesse versículo. Que dia era esse? Para você entender isso, a gente vai por partes. Primeiro, eu vou te mostrar como a Bíblia escreve o sábado e como ela escreve o domingo. E aí depois a gente olha o que está escrito aqui. Começa pelo sábado. Quando a Bíblia fala do sábado, ela usa uma palavra própria, em grego, sabaton. Sábado é sabaton. Essa palavra aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Toda vez que você lê a palavra sábado, lá no original está sabaton, sabaton. Inclusive, quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ali também está sabaton. Guardou? Agora o domingo. E aqui fica curioso, porque o domingo não tinha nome próprio. A Bíblia escreve assim: miaton sabaton. Repara que a palavra sábado aparece aí dentro. E isso tem um motivo. Ao pé da letra, miaton sabaton quer dizer o primeiro depois do sábado. Porque naquela época os dias eram contados a partir do sábado. O sábado era a referência da semana inteira. Então, o domingo era simplesmente o primeiro depois do sábado. E é isso que as nossas Bíblias traduzem como o primeiro dia da semana. É assim em João capítulo 20, quando Maria Madalena chega no túmulo de manhã bem cedo. E é assim em Atos capítulo 20, quando os discípulos estão reunidos para partir o pão. Guardou? Domingo é, em grego, miaton sabaton. Agora olha o versículo de hoje. Em grego, não está escrito sabaton e também não está escrito miaton sabaton. Aqui está escrito uma coisa diferente. Kyriaki remera. Remera em grego é dia. E Kyriaki não é o nome de dia nenhum. Não é substantivo, é um adjetivo e quer dizer que pertence ao Senhor. Ou seja, Kyriaki remera é o dia dele, não é o dia do calendário, é uma posse. E ainda tem outra expressão para você ver como cada coisa tem a sua.
O famoso dia do Senhor dos profetas, aquele dia final, esse no grego é Hemera Kyriou. Repare na diferença. Ali, Senhor é um nome do lado da palavra dia, do jeito que a gente diria o carro do João. Também não é a expressão daqui. Então, eu fui atrás de uma pergunta. Esse adjetivo que João usou, Kyriaki, aparece em algum outro lugar da Bíblia? Aparece uma vez só em todo o Novo Testamento e é num lugar lindo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala da ceia do Senhor, a mesma palavra. E repara, a ceia do Senhor não é a ceia de um dia, é a ceia que pertence a Ele, é dele. Então, únicas duas vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento. Ela fala de uma coisa que é de Jesus, a ceia dele e o dia dele, aqui em Apocalipse. E tem mais uma curiosidade. Naquela época, no Império Romano, essa mesma palavrinha era usada para as coisas do imperador. O dinheiro do imperador, o serviço do imperador, era a palavra de dono. Então, chamar um dia de dia do Senhor, no império onde tudo era do Senhor imperador, era quase uma declaração. Esse dia não é de César, é dele. Agora vamos à pergunta que todo mundo faz. Que dia da semana era? Existem duas respostas principais e eu vou te explicar as duas com honestidade. A primeira era domingo. Quem defende isso lembra que o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição e que os cristãos já se reuniam nesse dia. A segunda resposta era sábado. Essa é a leitura dos irmãos adventistas e de outros grupos. E o argumento deles é forte. Olha só. Eles dizem, na Bíblia, o único dia que Deus chama de seu é o sétimo. Lá nos 10 mandamentos, na época de Moisés, está escrito que o sétimo dia é o sábado do Senhor. E lá em Isaías, capítulo 58, Deus chama o sábado de o seu dia santo. E aqui eu preciso te contar uma coisa na minha história. Eu cresci na igreja adventista. Eu conheço bem essa doutrina. E eu concordo que o sábado é o dia do Senhor. Deus mesmo chama o sétimo dia de seu dia santo. Isso está na Bíblia. Mas eu não concordo que aqui, neste versículo específico, João esteja falando do sábado. E também não concordo que ele esteja falando do domingo. Sabe por quê? Por causa da palavra. Se João quisesse dizer sábado, existe uma palavra para isso, que foi o que nós estudamos, sabaton. Mas ele não usou essa palavra. Se ele quisesse dizer o primeiro depois do sábado, que foi outra palavra que nós estudamos, miaton, sabaton, ele usaria, mas ele também não usou. Ele escolheu uma palavra que não fala de calendário, fala de dono. E agora vem a parte que eu mais quero que você leve para casa. Pare e pense comigo. Se aquele dia fosse sábado, a visão seria diferente? Não, né? E se fosse o primeiro dia da semana, que é o domingo, o livro mudaria alguma coisa? Também não. Jesus, ele seria o mesmo. A mensagem seria a mesma. As 7 igrejas receberiam exatamente a mesma carta. E é isso que me incomoda um pouco. As pessoas discutem tanto sobre qual era o dia que acabam esquecendo o principal, o que Deus falou naquele dia. A discussão fica no calendário e a mensagem fica aqui esperando. Para mim, o sentido é outro e é muito maior. Repara na cena. João não marcou hora, não estava numa reunião, não estava num templo, não estava preparado. Ele estava numa ilha cumprindo uma pena. Quem escolheu a hora foi Deus, não foi um calendário que decidiu, foi a vontade dele. Foi o dia que pertencia a ele. E a Bíblia mostra isso o tempo todo.
Lá em Gálatas, capítulo 4, está escrito que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A plenitude do tempo é a hora certa, a hora dele, nem antes nem depois. Jesus não nasceu quando o mundo achou bom, nasceu quando Deus quis. E o próprio Jesus disse aos discípulos que não cabia a ele saber os tempos que o Pai guardou na própria autoridade. Pensa numa coisa simples. Se eu quiser falar com alguém, eu falo na hora que eu quiser, eu escolho o dia. E com Deus não é diferente, Deus escolhe também. E naquele dia, ele escolheu falar. Então, quando eu, Thaís, leio no dia do Senhor, eu não leio era tal dia da semana. Eu leio foi no dia dele, na hora dele, do jeito dele. E olha como isso fica ainda mais bonito. João passou a vida inteira no meio da igreja, ensinando, cuidando, rodeado de gente. E ali ele estava, sozinho, numa ilha. E foi exatamente ali, nessa solidão, que Jesus foi falar com ele. Deus não precisa de um endereço especial para falar com você. E isso não diminui a igreja. Pelo contrário, João sentia a falta dela. Mas mostra que Deus não fica preso a um prédio, nem a um dia. Se hoje você está longe, doente, impedido, trabalhando, escuta bem. Ele sabe onde você está e ele vai até lá no dia que ele quiser. O terceiro detalhe: grande voz como de trombeta. Por que trombeta? Naquele tempo, a trombeta tinha função. Ela chamava o povo para se reunir. Ela anunciava uma coisa importante e ela aparecia nos momentos em que Deus se aproximava. Lembra do Monte Sinai? A gente estudou ele lá no versículo 6. O povo recém-saído do Egito, acampado no deserto, na época de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 19, a Bíblia conta que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e um forte som de trombeta, e o povo inteiro estremeceu. Você percebeu a ligação? O mesmo som. Quando João ouve uma voz como trombeta, ele já sabe o que aquilo significa. Deus está chegando. E tem mais uma coisa sobre esse som. Trombeta não é sussurro, não é um barulhinho que dá para confundir com outro. Trombeta é o som que atravessa tudo que você ouve, mesmo no meio do barulho. Deus não falou baixinho com um homem sozinho numa ilha. Ele falou de um jeito impossível de ignorar. E o quarto detalhe é o que mais me encanta. Ouvi por detrás de mim. Por detrás. Ou seja, João não viu Jesus chegando. Ele devia estar olhando para o mar, para o horizonte, para a distância que separava ele de todo mundo que ele amava. E Jesus estava atrás dele, bem ali, o tempo todo. Pensa nisso hoje. Talvez você esteja olhando para uma direção só, para o problema, para a distância, para o que você perdeu. E Jesus está te chamando de um lugar que você nem está olhando. Porque para ouvir, João não precisou fazer nada. Mas para ver, ele vai precisar se virar. E é isso que ele faz daqui a pouquinho. Então deixa eu te fazer a nossa pergunta de sempre. O que esse versículo me mostra sobre Jesus? Me mostra um Jesus que vai atrás. Ele não esperou João sair da ilha, não esperou a situação melhorar, não esperou o dia ficar bonito. Ele foi até onde aquele homem estava. O nosso Deus não fala só quando tudo está no lugar, ele fala no exílio. Então guarda as duas frases de hoje. A primeira: o dia do Senhor é o dia que pertence a Ele. Ele escolhe a hora. A segunda: quando Ele fala, é como trombeta, para ser ouvido, não para ser ignorado. E hoje,
Presta atenção nos sons, no meio do seu dia corrido, no meio do barulho, talvez tenha uma trombeta tocando atrás de você. Pode ser um versículo que não sai da sua cabeça, pode ser uma inquietação. Vira, olha para trás, talvez ele esteja te chamando do lado que você não está olhando. Se você quiser se aprofundar no significado do Dia do Senhor, o caderno de estudo deste versículo está te esperando. O link está aqui embaixo na descrição. E no próximo estudo, essa voz dá uma ordem. E dentro dessa ordem tem uma lista de 7 cidades. E essa lista esconde um caminho. Até lá, continue lendo, continue perguntando e continue caminhando comigo, um versículo de cada vez. Amém?